Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para facilitar o entendimento, vamos dividir o tema de hoje em 3 blocos. No primeiro bloco, a gente vai conversar sobre os contratos especiais, começando pela compra e venda, que é, sem dúvida, um dos contratos mais presentes na nossa rotina. Então vamos lá! O contrato de compra e venda, de maneira bem simples, é aquele em que uma pessoa se compromete a transferir a propriedade de um bem para outra pessoa e essa outra paga um preço combinado. Sabe quando você vai em uma loja e compra um celular? Esse é um exemplo clássico. Você entrega o valor combinado e recebe o aparelho funcionando e completo. É um acordo direto, simples, mas cheio de detalhes importantes. Um ponto essencial nesse contrato é o consentimento. Isso significa que as duas partes precisam concordar com o que estão fazendo, sem enganos, sem pressão ou qualquer tipo de manipulação. Por exemplo, se alguém vende um carro dizendo que ele está em perfeitas condições, mas esconde um problema grave no motor, isso é considerado dolo. Nesse caso, o comprador pode pedir a anulação do contrato. Já pensou nessa situação acontecendo com você? Por isso, atenção aos detalhes. Outro aspecto fundamental é o preço, que deve ser certo ou pelo menos possível de calcular. Imagine que você esteja comprando uma casa e que o valor será definido por uma avaliação futura. Isso é permitido, desde que exista uma forma clara de calcular o preço. Também é importante lembrar da entrega da coisa e do pagamento. No exemplo do carro, o veículo deve ser entregue como combinado e o pagamento realizado conforme o contrato, seja à vista ou parcelado. Se uma das partes não cumprir, há responsabilidade civil, e isso pode gerar problemas sérios. Dentro da compra e venda, ainda temos a distinção entre civil e mercantil. A compra e venda civil ocorre entre pessoas comuns, enquanto a mercantil acontece entre comerciantes. Por exemplo, quando você compra frutas na feira, isso é compra e venda civil. Agora, quando uma padaria compra pão de uma indústria, estamos falando de compra e venda mercantil. Percebe como a lei acompanha situações que a gente vivencia todos os dias? Um detalhe que merece atenção são os contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, muito comuns em veículos financiados ou eletrodomésticos parcelados. Nessa situação, mesmo que você já esteja usando o bem, a propriedade só é transferida depois que o pagamento total for concluído. Ou seja, o bem é seu para usar, mas a posse legal ainda pertence ao vendedor até que você quite tudo. No próximo bloco, vamos continuar explorando outros contratos especiais, como doação, locação e prestação de serviços, mostrando situações práticas e exemplos do dia a dia para que você compreenda como cada um funciona e como evitar problemas. No último bloco, a gente falou sobre a compra e venda, lembrando como esse contrato está presente na nossa rotina. Agora, vamos seguir e conversar sobre outros contratos especiais que aparecem bastante no dia a dia: a doação, a locação e a prestação de serviços. Começando pela doação. Sabe aquele momento em que alguém decide dar um presente de valor significativo, como móveis, roupas ou até um terreno, sem esperar nada em troca? Isso é doação. O ponto principal aqui é que a doação é gratuita, não existe pagamento envolvido. Mas, para que seja válida, é preciso que a pessoa que recebe concorde com a doação. Imagine doar algo importante para um amigo e ele não aceitar. Nesse caso, o contrato não se concretiza. Além disso, a lei também protege os herdeiros em situações especiais, quando a doação pode comprometer a parte que lhes cabe da herança. É o que chamamos de doação inoficiosa. Seguindo, temos a locação, que é quando alguém cede o uso de um bem, normalmente um imóvel, mediante pagamento. Pense naquele amigo que aluga um apartamento ou uma sala comercial. Ele não compra o imóvel, mas pode usá-lo enquanto cumpre as regras do contrato, como pagar o aluguel em dia e cuidar do espaço. E atenção, as partes podem definir o prazo da locação, ajustes no valor, manutenção e a forma de devolver o imóvel.
Tudo isso precisa estar claro para evitar problemas no futuro. Já pensou em alugar um apartamento e descobrir depois que o contrato não tinha detalhado quem paga o conserto do encanamento? Por isso, tudo bem descrito é essencial. Agora vamos falar da prestação de serviços. Esse contrato acontece quando alguém se compromete a realizar um serviço para outra pessoa, mediante pagamento. Um exemplo clássico é chamar um encanador para consertar um vazamento ou contratar um professor particular. Aqui, o contrato deve deixar claro o que será feito, quanto tempo vai durar e o valor do serviço. E se o combinado não for cumprido, a lei garante que a parte prejudicada possa exigir o cumprimento ou receber indenização. Já imaginou contratar alguém e o serviço não ser entregue como combinado? É por isso que a formalização é tão importante. Repare que, apesar de cada contrato ter suas características, eles compartilham princípios importantes: consentimento das partes, capacidade para contratar e cumprimento das obrigações. Além disso, todos estão presentes em situações cotidianas. Pense bem, qualquer pessoa já lidou com doações, alugou um imóvel ou contratou serviços. A lei está aí para proteger quem oferece e quem recebe, garantindo que o acordo seja cumprido da forma correta. No próximo bloco, vamos finalizar nosso estudo sobre contratos especiais, falando sobre o empréstimo e o comodato. Vamos ver como funcionam, quais cuidados tomar e como a lei garante segurança para ambas as partes. Chegamos ao último bloco do nosso estudo sobre contratos especiais. Até agora, conversamos sobre compra e venda, doação, locação e prestação de serviços. Agora vamos finalizar falando sobre o empréstimo e o comodato, que também aparecem bastante nas provas e no nosso dia a dia. Vamos começar pelo empréstimo, que no direito também é chamado de mútuo. Nesse contrato, alguém entrega para outra pessoa uma certa quantidade de coisas que podem ser substituídas, geralmente dinheiro, e a outra pessoa se compromete a devolver o mesmo valor ou a mesma quantidade. Por exemplo, se você empresta R$ 100 para um amigo, ele precisa devolver exatamente os R$ 100 e não outro valor qualquer. Já pensou se isso não acontecesse? Pode gerar confusão. Um ponto importante é que, se houver cobrança de juros, eles precisam seguir a lei. Juros abusivos podem ser anulados, então atenção a isso. O empréstimo exige confiança, mas a lei também garante segurança para quem empresta e para quem recebe. Agora vamos falar do comodato, que é um tipo de empréstimo diferente. Aqui se trata de coisas que não podem ser substituídas por outras iguais. Por exemplo, se você empresta seu carro, uma bicicleta ou até um livro, a pessoa precisa devolver exatamente o que recebeu. Diferente do empréstimo de dinheiro, o bem não se consome, ele é usado e depois devolvido. Esse é um contrato que aparece muito na rotina, e a lei protege tanto quem empresta quanto quem recebe. Outro ponto importante, tanto no empréstimo quanto no comodato, é a boa-fé. Quem empresta deve confiar que o bem será devolvido, e quem recebe precisa cuidar dele como se fosse seu. Por isso, muitas vezes vale a pena formalizar até mesmo um contrato simples por escrito para evitar problemas. Já pensou em prestar um equipamento caro para um vizinho e depois acontecer algum dano ou atraso na devolução? A formalização garante mais segurança e evita dor de cabeça. Se você reparar, todos os contratos especiais que estudamos têm algo em comum. Eles estão presentes na nossa rotina, e conhecer cada detalhe ajuda a prevenir conflitos e a agir com segurança. Seja comprando algo, alugando um imóvel, recebendo uma doação, contratando um serviço ou emprestando um bem, conhecer a lei ajuda você a saber exatamente quais são seus direitos e deveres. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.